chegar no palco do INC. Bom, o nosso primeiro passo é falar sobre postura profissional. Antes de começarmos aí a nossa carreira, ou se até mesmo você já estiver atuante, a gente precisa separar as nossas personalidades. A minha personalidade individual, eu tenho ali o meu ambiente com amigos, com família, eu tenho o meu jeito de me vestir, os horários que eu me encontro com os meus amigos, a minha fala. Essa postura, ela não pode se misturar com a sua postura profissional. Porque dentro da sua postura profissional, eu preciso agora, é como se a gente fosse pensar em criar um personagem. E dentro desse personagem, eu preciso ter coerência entre a minha teoria e a minha prática. Olha só, quando a gente pensa numa carreira profissional, não significa que eu preciso delimitar toda a minha profissão ao meu conhecimento. Como eu preciso agora fazer com que a minha teoria se associe à minha prática para que eu sirva de exemplo. Como diz o ditado, o exemplo arrasta a multidão. Então, agora eu preciso saber qual é a meta que eu, como profissional, eu quero alcançar. Eu vou me basear somente em ser técnica? Eu vou... quanto que eu quero estar ganhando? O que eu quero alcançar, em relação ao meu salário? Um carro, uma casa, um apartamento, subir de carreira? Qual a área que eu quero me especializar? Embora você seja técnico em nutrição, na carreira de produção, você escolheu a produção, a gente acaba ali tendo o nosso favoritismo. Por exemplo, eu adoro elaborar o manual de boas práticas. O outro colega não, ele já quer fazer as fichas técnicas. O outro, rotulagem nutricional. Independente da área que você for atuar, a gente vai sempre estar precisando se especializar. E quando eu penso nessa especialização, eu preciso sempre estar atuante dentro do mercado, verificar quais são as novas leis que estão saindo e estar sempre dentro dessa minha postura. E quando eu penso nessa postura, eu preciso me impor perante a minha equipe. E quando a gente pensa em impor, não é eu também ser totalmente rígida, qualquer deslize, eu estar aplicando algum tipo de advertência, ou também não ter aquela postura muito amigável, Você sair fazendo amizade aí com todo mundo sem eles perceberem o seu nível de hierarquia. Quem é que manda em quem? Você precisa ter uma relação harmoniosa dentro do seu ambiente de trabalho. Quando for necessário punir, antes você precisa, a primeira pergunta é: você orientou? Você treinou? Você advertiu o seu funcionário? Se todas essas alternativas foram realmente feitas, agora a gente passa para um momento de punição, até para ele poder saber quem é quem. Eu também posso ser muito flexível e estar convivendo ali com o meu funcionário, porque muitas vezes, ou eu vou estar somente numa visita, uma vez por semana, ou eu vou estar com ele todos os dias da semana. E muitas vezes ficando ali 8, 9 horas com ele, até mais do que com o meu familiar. Então, eu posso sim ser flexível, escutar uma conversa dele, dar oportunidade dentro das habilidades que eu vou conhecer desse meu funcionário. Lembra-se que quando a gente cria um ambiente harmonioso, o diálogo ele fica muito mais fácil. E quando eu penso nessa comunhão, nesse convívio com a minha equipe, eu preciso, antes de mais nada, lembrar que você não é chefe. Essa teoria de chefe, ela já caiu um pouco, Um pouco não, já caiu totalmente, e a gente vai adotar a postura de líder. E esse líder, ele tem que estar indo junto, ele tem que demonstrar, ele tem que estar dando o exemplo, não só no conhecimento. Não adianta nada eu falar que o meu funcionário, ele tem que ir sem adornos, tomar banho todos os dias, manter o uniforme limpo, sendo que quando eu chego lá, eu chego de anel, de brinco, maquiagem, o meu uniforme sujo. Então, como que eu vou estar cobrando, sendo que eu não sou o exemplo? E olha só, essa sua postura profissional não tem como ela nascer da noite para o dia, porque muitas vezes você vai ser uma pessoa que sempre foi tímida. Às vezes você pode até ser um pouco mais comunicativo
com a sua família, com seus amigos. Mas como que eu vou chegar hoje no meu ambiente de trabalho e já brigando, já fazendo amizade, já delegando funções, já cobrando resultados? Então, essa sua postura profissional, ela vai crescer de acordo com o tempo de trabalho que você tem dentro do mercado. Então, geralmente algumas pessoas vão trabalhar só com mulheres. Vai ser mais fácil ou mais difícil? Vai trabalhar com homens, todos muito novinhos ali, que vão dar em cima de você, que não vão te respeitar porque você vai ter a mesma idade que eles. Então, essa postura a gente só vai conseguir construir ao longo aí do tempo, tá? E aí, uma das dicas mais importantes que eu preciso deixar com vocês é que eu preciso me vestir profissionalmente e ser pontual. Quando a gente pensa em se vestir profissionalmente, você tem que verificar qual que é o estilo da sua empresa. Ah, é uma empresa que todo mundo vai de branco e você vai de jaleco, mas como é que é seu sapato? Ele vai de uma chinelinha aberta, de uma croque, de um tênis. Então eu preciso ter essa vestimenta profissional para eu poder estar cobrando desse meu funcionário. Imagina só, eu ir para um estabelecimento com uma calça que é toda rasgada, parecendo uma fanqueira, né? Então a gente precisa ali, nada contra o seu tipo de roupa, né? Uma blusa mais decotada, uma calça toda rasgada, isso não é para você usar no seu ambiente de trabalho, e sim fora. E o mais importante, principalmente para quem quer ser um consultor, deixe sempre certo o dia e o horário que você vai. Então, se você vai iniciar a sua semana na terça-feira e marcou com ele às 9 da manhã, esteja lá sempre 10 minutinhos antes, né? Porque ele vai estar te esperando, ele tem um planejamento, ele organizou aquela equipe para a sua chegada. Então, cumpra sempre os horários. Ah, mas eu moro longe, o engarrafamento, calcule sempre isso para que você não passe a ideia de que você é uma pessoa desorganizada e que você não tem ali o compromisso, né, de estar chegando no horário. Do segundo ponto para a gente ter essa postura profissional é a gente sempre ter o bom humor e tratar todo mundo de igual para igual. Então, quando a gente pensa esse bom humor, eu gosto muito daquela frase que fala que ame seu trabalho e você nunca irá trabalhar por isso, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão do trabalho, nessa questão do amor, você vai de alma mais leve, você consegue dar um bom dia sem você estar olhando já com a cara mais fechada, né? Você vai, principalmente você, é o ponto de interligação com todo o seu organograma. Então, quando eu penso nesse organograma, eu vou estar falando tanto com o meu auxiliar de limpeza, como com o meu chefe, no mesmo padrão. Eu não posso pensar que ele é da limpeza e eu não vou cumprimentar, eu não vou falar, eu não vou trocar, muitas vezes, uma conversa um pouco mais informal sobre uma novela, sobre um filme. E também, né, em contrapartida, eu falar aí com o meu chefe, de estar puxando o saco dele, né? Então, a gente tentar sempre manter essa harmonia e, principalmente, a sua fala de uma forma igualitária. Eu não me refiro a palavras técnicas, né? Quando eu estiver numa reunião, é uma postura de reunião. Quando eu tiver que brigar com alguém, eu preciso brigar com alguém. Mas quando eu estiver numa conversa informal, sim, que você mantenha todo esse seu padrão de bem-estar, de sensação de leveza que você tem ali com a sua equipe. Eu preciso respeitar a política da minha empresa, né? Qual que é a política da empresa? Olha só, imagina que a gente está trabalhando num restaurante vegetariano e aí você vai levar para o seu almoço carne, linguiça, né? Se consome suco, você vai beber refrigerante. É uma empresa que eles não querem o uniforme branco e você só vai de branco. Então, a gente precisa respeitar quais são essas políticas aí da empresa, tá? E todo esse meu lado profissional, essa minha postura, ela vai ser totalmente um diferencial no meu ambiente de trabalho, na minha equipe, tá? Porque quando eu tenho o exemplo, quando eu procuro ser o diferente, a minha equipe, ela vem também seguindo os meus passos. E lembrando que, quando eu falo em seguir, é justamente o que eu tinha falado anteriormente. Da gente se especializar, a gente estudar, buscar legislações novas, buscar informações novas, né? Por exemplo, a gente ouve muito falar aí
da doença agora da urina preta, que vem ocasionada pelos peixes, o pós-Covid, a recuperação de alguns pacientes, quais são os alimentos mais ideais. Então imagina só, se um funcionário seu chega e te pergunta sobre um determinado assunto que está na mídia e você não está sabendo, tá? Então a gente acaba demonstrando essa segurança para ele também, tá? E aí a gente sempre pensar que eu preciso estar levando todos esses parâmetros para dentro da minha equipe para eu atingir todo esse meu desenvolvimento, inclusive quando eu faço o meu processo de contratação. Imagina só, você vai fazer um processo de contratação que você, como técnico, vai ser contratado. E aí eu marco a entrevista às 9 da manhã e você chega lá às 9h30 e ainda nem leva um currículo. Ou às vezes leva o seu currículo amassado, ou você já vai caracterizado ali com a camisa do time, a calça rasgada, às vezes uma rasteirinha, né? O cabelo ali todo pintado de rosa, azul, vermelho. Aí você vai falar, mas professor, eu não posso ter o cabelo do jeito que eu quiser? Olha só, isso é muito relativo de pessoa para pessoa e para a empresa, porque dependendo de como você vai atuar, isso sim vai chamar a atenção dessa empresa, tá? Então foi como eu disse, eu preciso ter o meu lado diferenciado, que é usar os seus piercings, né, as suas roupas, a postura do seu cabelo, as cores, não tem problema nenhum, desde que não seja dentro do seu ambiente de trabalho. E como que eu vou saber, como que eu posso reconhecer que essa minha postura ela está agindo de uma forma errada? Olha só, existem alguns indícios. O primeiro é a sua equipe, né, onde ninguém te ajuda para nada, ninguém fala com você, sempre existem algumas confraternizações, né, você pede ajuda para alguém, o pessoal sempre está ocupado, nunca ninguém te chama. Um outro passo é muitas vezes o seu gestor, o seu gerente, ele não te contar nada. E não te dá um feedback se você tá indo bem, se você tá indo mal, se o pessoal tá gostando, se não tá, e você só tá ali dentro da empresa existindo. E aí nem sempre eu posso levar aqui, já que o gestor, né, ou o proprietário não tá me falando nada, como é que tá o meu trabalho? Qual que é a relação que eu tenho em relação a isso? E aí, principalmente, eu não estar recebendo as informações necessárias dentro da empresa. Algumas informações até confidenciais. Por exemplo, quem é o próximo a ser gerente? Quem é o próximo que eu vou dar uma comissão por ser ali o meu, né, o líder de equipe? Quem eu vou demitir? Qual a promoção que eu vou colocar na loja? Então, a gente sempre vai precisar estar associando com todos esses meus passos. E olha só, quando tudo isso não está bem alinhado, algo de errado está acontecendo. Eu preciso investigar qual que está sendo a minha postura. Não tem problema nenhum você ter uma relação de afeto, de amizade, né, com o seu colaborador, você escutar ele, porque a gente vai ser a ponte entre o chefe e entre o colaborador. Na realidade, a gente não precisa ficar do lado de ninguém. Quando eu estiver com o chefe, eu vou ser do lado do chefe. Eu vou escutar a versão dele. E quando eu estiver com o meu colaborador, eu vou estar do lado do meu colaborador. Você pode até falar, mas professor, isso daí não é ser duas caras? Claro que não, eu estou jogando nos dois times. Eu preciso ver a opinião de cada um e depois não é escolher um lado ou outro, mas eu conversar com a fala do outro para o outro me entender. E assim sucessivamente. Lembrando também que é de extrema importância que por mais que você participe de confraternizações dessa equipe, que você dê carona para alguém, que alguém more perto de você, pelo amor de Deus, não misture as coisas, né? Imagina só, você tá lá no ambiente de trabalho, aí toca um batidão, um funk, tu tá lá se jogando, né? Achando que são seus amigos. Espera que com certeza no outro dia você é o alvo da produção, porque você, os holofotes todos vão estar para você. Lembrem que você não é uma pessoa comum, você é o líder dessa equipe e como líder você precisa manter essa sua postura profissional, independente se a gente está num ambiente agora descontraído, num ambiente de festa, né? de conversa, de confraternização, a sua postura profissional ela jamais pode ser apagada e isso vale principalmente quando a gente tá num ambiente profissional e você passa os seus contatos como redes sociais, né? Então, eu preciso ter essa ética para não estar postando fotos bebendo, fotos com roupas íntimas, né? Então, cuidado com toda essa postura, porque agora a gente tem uma imagem a zelar.